Muito bem, meus amigos, vamos dar continuidade então à nossa disciplina de metodologia jurídica A e continuando então a desvendar aí as questões especificamente tratadas sobre a hermenêutica e hermenêutica jurídica. E na nossa aula passada, nós acabamos aí discutindo muito mais em relação às questões de como que se pode extrair ou então construir o sentido de alguma expressão e quais são aí os elementos que deve se dar conta, que dão razão aí em questão de extensão, em questão de ambiguidade dos termos, ou até mesmo no seu sentido aí, na sua modalidade pragmática e as regras próprias da língua. E percebemos então que há uma construção do sentido daquilo que nós nos utilizamos, daqueles símbolos, e signos que nós nos utilizamos, para que, a partir desses significados, nós consigamos ter uma interlocução, que seja possível o diálogo entre as pessoas. Então, no momento em que há aí uma compatibilidade de sentidos utilizados para esses significantes pelas pessoas, nós temos uma possível comunicação. Agora, quando há divergência nesses sentidos, veja que daí nós temos um problema que poderá resultar, já trazendo para a ideia própria do direito, a um litígio que deverá talvez ser decidido por uma terceira pessoa, que para fins propriamente jurídicos, podemos pensar em autor e réu com problemas nos significados, nos sentidos que eles dão para as expressões, e que a terceira pessoa é o magistrado, o juiz, que deverá aí delimitar a extensão, o sentido dentro da ambiguidade e aí também as circunstâncias e o contexto que deve ser utilizada aquela expressão. Muito bem. Só que dito dessa maneira, parece que é tudo um tanto quanto simples. Mas temos que nos atentar ao seguinte, que quando falamos dentro do contexto jurídico para a interpretação, ou seja, falamos de uma hermenêutica propriamente jurídica, nós temos que nos atentar a outros detalhes também que acabam por deixar um pouco mais complexa a ideia da interpretação. Porque veja só, quando eu falo de interpretação fora do contexto, do âmbito próprio do direito, eu posso falar aqui de um exercício hermenêutico que é ilimitado, infinito. Em que sentido eu posso dizer que ele é ilimitado, infinito? Que os sentidos dados para as expressões podem aí conter outros sentidos dentro dele, que vão se expandindo, 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 de maneira que, quando percebemos, o momento que eu estou interpretando, ele não se encerra. Ele é continuado não só por mim mesmo, como também por aquele que talvez eu esteja dialogando. Como assim? Entenda o seguinte, quando eu falo alguma palavra, eu vejo que essa palavra tem vários significados, ou até mesmo um significado. Só que como que eu traduzo o significado daquela palavra? Me utilizando de outros símbolos, outras palavras. Essas outras palavras, elas também têm um significado próprio. E esses significados extraídos daquele primeiro significado também têm um significado próprio, que também tem um significado próprio. Percebe que, no fim, eu tenho aí um exercício infinito de busca de sentido para as coisas, Quando eu pego um dicionário, vejo lá um verbete e verifico o seu sentido, eu posso procurar as outras palavras utilizadas para explicar aquele verbete também no dicionário. Se eu for realizando esse exercício para cada palavra do dicionário, vai chegar um momento em que eu li o dicionário inteiro. E pode ser, inclusive, que eu acabei vendo o dicionário inteiro, mas ele não tinha todo o significado de todas as palavras. Então, veja que a hermenêutica, isolada aqui do direito, por si só, ela é um exercício já complicado,
porque ela trata de um tema que é infinito por sua natureza. Buscar o sentido das coisas é você se utilizar de outras expressões, outros signos que são também igualmente passíveis de terem significados. E então temos esse exercício infinito. Mas veja, quando agora eu pego esses conceitos e trago para dentro do direito, eu tenho uma dificuldade, que é inclusive paradoxal. E por que paradoxal? Porque veja só, quando eu trago para dentro do direito, o que eu estou buscando com o direito? Justiça. Mas além de justiça, eu estou buscando estabilidade, segurança e certeza. Ou seja, eu quero que com uma norma jurídica eu tenha uma resposta, uma mensagem definitiva, que põe termo, põe fim a um determinado litígio. Veja o exemplo que eu dei para vocês aí no início da aula, quando eu falei do magistrado como um terceiro que irá falar qual que é o sentido que deve ser dado àquelas expressões. Veja que ele está colocando um ponto final no litígio entre o autor e o réu. Mas ele está colocando um ponto final na construção de sentidos para algo que, na sua natureza, é infinito. Então veja que a gente tem dentro do direito uma ideia artificial de encerramento de um debate. Porque eu atribuo uma competência, eu atribuo um poder a um determinado órgão, que será aí o órgão jurisdicional, para que ele tenha o poder, né, e o potencial de encerrar um debate, para que o sentido que ele deu para uma determinada norma, o sentido jurídico atribuído, seja somente aquele e não propicie novas interpretações. O que parece fazer sentido só dentro do âmbito do direito em si. Por quê? Porque se pularmos para fora do direito, veja que eu posso pegar uma sentença, uma decisão judicial e criticá-la nos seus variados sentidos possíveis. E isso, então, eu tenho aí já uma dificuldade que, veja, é externa ao direito. Mas, internamente, no seu funcionamento, a ideia é que ele defina, que ele encerre qualquer aí polêmica dentro do uso das expressões. Muito bem. Veja, então, que a premissa, né, a presunção própria de funcionamento do direito é que ele dá certezas nas incertezas. Certezas nas incertezas. O que eu quero dizer com isso? O sentido é incerto, mas o direito busca, ainda que de maneira artificial, dar uma certeza para apontar um dos sentidos como aquele correto e que deve ser aí utilizado e aplicado pelas partes. Mas ainda assim, veja que é uma atividade um tanto quanto complicada, porque se formos pensar que o direito ele vai dar certeza na incerteza, a sua certeza também é incerta. Vamos tentar entender isso. Olha só. Vamos pensar na construção própria da norma. Quando o legislador vai pensar lá em como ele vai montar uma norma jurídica, ele vai verificar então os diversos sentidos dentro da nossa língua, inclusive os sentidos técnicos das expressões, para selecionar alguns deles para comporem aí o texto legal. Então ele vai afastar certas expressões, certas palavras, certos símbolos, afasta, para que deixe somente alguns em destaque, para que esses sirvam aí para os significados, que propiciem a busca de significados. E veja que, quando o legislador está fazendo isso, ele já está pegando uma incerteza e está transformando numa certeza. Veja, ele poderia se utilizar de várias expressões, ele poderia pensar aí em vários significados
para regulamentar aquele bem jurídico, aquele bem tutelado, o bem da vida. Mas veja, ele não vai fazer isso daí de maneira ampla, senão há até uma contradição. Se ele admitir todo e qualquer sentido, ele não está regulamentando nada. Então, ele delimita. Ele vai criar, então, alguns símbolos, ele vai se utilizar, melhor dizendo, de alguns símbolos, para que ele consiga orientar determinados significados. Mas veja só, o legislador consegue delimitar sentidos unívocos para as expressões? Veja que não. E vocês mesmos cursaram aí 5 anos quase de faculdade. E vocês verificaram que diversos dispositivos legais você consegue extrair mais de uma norma, mais de um sentido possível para aquela norma. Com isso, então, veja que há sentidos aí plurívocos, né, dentro da própria norma jurídica. Logo, havia uma incerteza que o legislador tentou tornar como certeza, mas essa certeza leva a incertezas, porque eu posso ter ainda, dentro dos parâmetros legais, dentro dos parâmetros da própria norma, mais de um sentido. E daí, novamente, surgirá um outro órgão estatal, o juiz, que irá apontar qual desses sentidos deverá ser utilizado para a resolução do caso concreto. Então a gente surge uma incerteza que tenta diminuir essa incerteza com algumas certezas, para depois, dentro dessa incerteza dentro da certeza, o magistrado venha e tente dar mais certeza ainda. E veja, ele consegue encerrar definitivamente o debate? Se ainda for possível interpor recurso contra aquela decisão, o debate ainda não se encerrou. Eu posso apontar que o sentido dado por aquele magistrado, por exemplo, em primeira instância, é um sentido aí que é equivocado. E que eu preciso, portanto, me utilizar aqui de outro sentido para a solução do caso. E quem dará o novo sentido? Será agora aquele da instância superior, o juiz, né, o desembargador, né, aí em segunda instância o tribunal superior por meio de seus ministros. Daí vai depender em que momento processual que nós estamos falando, tá? Então, veja só que o exercício feito pelo próprio direito de tentar estabelecer sentidos mais determinados para as expressões é também um grande paradoxo, porque é um esforço feito pelo direito que, na verdade, ele consegue talvez reduzir a amplitude daqueles termos, daquelas expressões, mas não significa que o direito consegue aí delimitar precisamente de forma unívoca o sentido da norma em si, né? Salvo algumas exceções de normas um tanto quanto simples, que não conseguimos pensar em um outro sentido além de um único, né? A maioria dos casos nós temos aí diversos sentidos possíveis para a norma jurídica. Muito bem. Feita essa introdução e compreendido então essas ideias iniciais, nós podemos começar a explorar agora aqueles que começaram a trabalhar aí sobre a ideia de hermenêutica dentro do direito. E, fazendo um salto um tanto quanto histórico aqui e já iniciando no momento posterior, para que em aulas futuras nós voltemos para alguns sentidos e questões anteriores, vamos falar aqui do pensamento próprio do Hans Kelsen. Porque o Hans Kelsen, no seu livro lá, Teoria Pura do Direito, no seu último capítulo, ele se dedica a falar da hermenêutica jurídica. Então, após ele fazer toda a construção de pureza da ciência do direito, em que a ciência jurídica ela não pode aí se misturar com as demais ciências, e nisso então há uma autonomia e independência do direito perante as demais ciências, né? Essa é a ideia kelseniana, e que
então somente haverá mistura, digamos assim, com as demais ciências e com a moralidade e tudo mais, somente na aplicação do direito, mas nunca na sua ciência, ele também vai acabar aí tentando desenvolver uma teoria aí propriamente dogmática para explicar como que se faz a interpretação. E já adianto para vocês que essa tentativa do Hans Kelsen não é uma tentativa aí bem sucedida, porque no final acabam por ficar aí alguns, digamos, buracos ou lacunas dentro do seu pensamento. Vamos começar então pensando aqui na própria teoria de como que se extrai o sentido da norma, como que se então se faz aí para aplicar posteriormente o direito, que é aí que reside a questão da hermenêutica, né? Hermenêutica jurídica para Kelsen. Kelsen vai falar que existem duas modalidades de interpretação dentro do direito. A que ele chama de interpretação autêntica e a interpretação não autêntica. Qual que é a diferença entre essas duas? A interpretação autêntica é aquela que é realizada por um órgão competente, que no caso aqui é o magistrado, em que ele irá interpretar a norma jurídica e aplicá-la diante de um caso concreto. Então, por meio da sua decisão judicial, o magistrado verifica o sentido da norma e o aplica num caso concreto, realizando então aí um ato prescritivo, em que ele prescreve qual será o comportamento que deverá ser adotado pelas partes, tá? Por outro lado, nós temos a interpretação não autêntica, que é realizada por aqueles que são os estudiosos do direito, ou até mesmo numa classificação aí então excludente, podemos pensar que todos aqueles que não têm competência, não são órgãos competentes para dizer o direito, né? Eles então se encaixam nessa ideia de interpretação não autêntica. E daí podemos falar dos advogados, promotores, doutrinadores, né? Todos esses que são estudiosos do direito, mas não têm competência dada pelo ordenamento jurídico para decidir um caso, realizam a interpretação não autêntica. E a interpretação não autêntica, ela tem por característica somente interpretar, sem aplicar o sentido em um caso concreto, ou seja, sem haver aí qualquer solução ao caso concreto. Então vamos pensar num exemplo aqui. Vamos imaginar que você resolve escrever aí um livro sobre direito civil. E daí nesse livro sobre direito civil, você resolve então escrever sobre os direitos do nascituro. Muito bem, quando você vai escrever sobre os direitos do nascituro, você vai então apontar lá o artigo 2º do Código Civil, que fala então que a personalidade civil começa com o nascimento com vida, mas a lei vai pôr a salvo aí desde a concepção os direitos do nascituro. E desenvolvendo os sentidos próprios dessa norma, você terá que apontar na sua obra as 3 teorias que tentam explicar aí o direito do nascituro. E você vai ter então que existe a teoria natalista, que já existe então os direitos desde o momento do nascimento com vida. Você pode falar da teoria concepcionista, que daí vai tratar então que desde a concepção o nascituro já possui direitos, inclusive aí se baseando em outros diplomas legais, tais como a Lei dos Alimentos Gravídicos. E, por fim, você poderá falar também da teoria do nascimento condicional, para dizer então que o nascimento é uma condição suspensiva para a aquisição de um direito. Então, 3 grandes teorias. Veja, 3 grandes sentidos jurídicos para a norma do artigo 2º do Código Civil. E você, como doutrinador, você vai apresentar essas 3 teorias e o seu trabalho
como intérprete não autêntico se encerra aí. Por quê? Porque você não está diante de algum caso concreto em que você vai ter que pegar uma dessas teorias, selecioná-la e solucionar o caso. Você não terá então que resolver um problema de fato, um nascituro, se ele vai ter direitos ou não, tá? Então, a interpretação não autêntica, ela é meramente doutrinária, porque ela então vai falar aí dos possíveis sentidos da norma, sem apontar aquele que seria o correto ou não, se é aquele que deveria ser aplicado ao caso concreto ou não. Mas você pode até estar pensando aí na sua cabeça o seguinte, que você já deve ter verificado, e isso é muito comum, que o doutrinador se posicione em favor de uma teoria. Então, se a gente pegar, por exemplo, a professora Silmara Quinelato, ela vai se posicionar a favor aí da teoria do nascimento condicional. Muito bem. Se temos aí doutrinadores que se posicionam, não estaria contrariando a ideia kelseniana? Veja que, na concepção dele, não. E por que não? Porque quando o doutrinador se posiciona a favor de uma das teorias, ele está, na verdade, realizando aí, exprimindo uma posição política, uma opinião sobre um determinado tema. Querendo o quê? Querendo te convencer, te persuadir a seguir a ideia que ele defende. Mas veja, aí não há qualquer imperatividade, não há qualquer coercitividade naquilo que está sendo tratado por aquele doutrinador. Porque você, leitor daquela doutrina, pode ser convencido pelos argumentos trazidos pelo doutrinador e seguir a ideia dele, para os casos concretos. Imagine que você seja juiz e daí você se convença daquela ideia do doutrinador e começa a aplicar nos processos que vêm aí para a sua apreciação. Ou então você não se convence. Você discorda da ideia do doutrinador e aplica outra teoria, para ficarmos aqui na ideia do nascituro. Então você aplica a teoria natalista, por exemplo. Então, veja que a ideia própria de funcionamento da interpretação não autêntica é de que ela somente, na visão kelseniana, ela somente vai expor quais são os sentidos jurídicos possíveis de serem extraídos da norma. Nada mais que isso. O resto é forma de persuasão, questões propriamente políticas, para te convencer a seguir aquela ideia ou não. Por isso mesmo que, na interpretação não autêntica, se diz que há, na verdade, uma descrição da prescrição. O que significa dizer descrição da prescrição? Que o doutrinador descreve o artigo, descreve a norma, como ela deve ser entendida, e ela por si só é um comando, porque ela é um dever ser. Ela vai então dizer como as coisas devem ser. E o doutrinador vai descrever esse dever ser. Então, o que é o papel do doutrinador aqui? É ele realizar um ser do dever ser, tá? Não prescrevendo condutas, mas sim descrevendo as prescrições, ok? E a interpretação autêntica, como que ela vai funcionar? Veja que falei para vocês que ela tem uma diferença essencial, que ela não só serve para a interpretação do direito em si, como para a sua aplicação também. Então, nesse momento, como que deverá agir aí o magistrado, órgão competente para interpretar e aplicar o direito? Ele então se deparará com o texto legal e dele extrairá a norma. Então ele vai compreender o que diz o texto. E isso nós vamos falar mais adiante, que essa extração da norma é praticamente fazer uma
paráfrase daquilo que está contido no texto legal. Ou seja, transmitir a mesma ideia, só que com outras palavras, com outra construção aí do seu enunciado, da sua frase. Daí então, vai então extrair a norma desse texto legal e identificar na norma os vários sentidos jurídicos. Olha só, vamos pegar o exemplo do nascituro, que eu trabalhei aí com vocês. Ele vai pegar então a norma jurídica e identificar que na norma do artigo 2º existem 3 sentidos jurídicos: da teoria natalista, concepcionista e do nascimento condicional. E agora o juiz irá selecionar um desses sentidos para realizar aí a aplicação no caso concreto, a subsunção do fato à norma. Ou seja, o juiz então, ele tem uma atividade diferente daquela que é própria do doutrinador, da interpretação não autêntica, porque ele não está descrevendo as prescrições, mas na verdade o magistrado está prescrevendo condutas. Ele está fazendo valer a norma. E aqui nós dizemos, nós não, mas Kelsen diz aqui que essa atuação do magistrado é uma atuação que é um ato de vontade. E o que significa aí ser um ato de vontade? Significa dizer o seguinte, que o magistrado, ele não está dizendo que ele compreende o sentido da norma e expõe para todos o sentido da norma. Nada disso. Ele está dizendo que ele quer que aquele sentido da norma seja aquele e que as partes que estão aí envolvidas naquele litígio se utilizem do sentido selecionado por ele. Então, por isso que nesse ato de poder aí, esse poder-dever do juiz é um ato de vontade, que ele diz o que ele quer que seja aplicado no caso concreto, e não simplesmente apresentar o que ele compreendeu. Ou seja, não é um ato de conhecimento como ocorre na interpretação não autêntica. Tá bom? Mas veja, tudo isso não significa que o magistrado não realize atos de conhecimento. Claro que não. Por quê? Porque ele também precisa estudar o caso, os argumentos levantados pelas partes, o sentido trabalhado pela norma, ou seja, ele pode consultar aí os doutrinadores, consultar aí o pensamento predominante, inclusive próprio da jurisprudência, ou seja, ele vai realizar atos aí próprios de conhecimento, ele vai então compreender o conteúdo daquela norma jurídica, os sentidos possíveis, para depois realizar um ato de vontade, que ele então selecionará uns sentidos dos sentidos jurídicos da norma para aplicar ao caso concreto. Ok? Muito bem. Diante disso tudo, podemos tecer algumas críticas e que levarão aí a nossa perplexidade para fins de hermenêutica jurídica. Como assim? Vamos pensar nesse ato aí autêntico primeiro, da interpretação autêntica. O magistrado, como eu falei para vocês, ele extrai do texto a norma e depois ele verifica os sentidos jurídicos dessa norma. E para solucionar o caso concreto, ele seleciona um desses sentidos, escolhe. Muito bem. O que o faz escolher um desses sentidos? Veja que você pode aí dar diversas respostas, diversas opiniões sobre isso. Você pode falar assim, é experiência, é aquilo que ele verificou, é aquele, então, o entendimento próprio dele. Mas veja que, em todo momento, você está falando aqui de um quê de subjetividade, um quê aí de contribuição pessoal do magistrado
para a compreensão e escolha do sentido da norma. Por que isso é importante de ressaltar? Porque, veja que o pensamento de Hans Kelsen está inserido no contexto do positivismo jurídico. Um positivismo dele, aí que tem uma elaboração de questão científica de estruturação do direito muito mais qualificada que talvez muitas das correntes que surgiram anteriormente a ele, né, um grau aí de complexidade maior, né, dessa qualificação. Mas veja, com a ideia central que direito ele é verificado de forma objetiva. Só se diz que é direito no momento em que é norma posta, né? Criada por uma autoridade competente, fundada em norma hierarquicamente superior, que esse órgão que criou a norma seja também legítimo para tanto, que tenha seguido o devido processo legal para a criação da norma. Ou seja, direito está posto. Você não pode falar de um direito que vem aí dentro da consciência do homem, porque isso é esbarrar novamente nas ideias propriamente justnaturalistas e outras correntes aí anteriores. Então, direito só é direito, né? Norma só se torna jurídica quando passa pelo devido processo legal, fundada em norma hierarquicamente superior e criada por um órgão legítimo e competente. Muito bem. Então nós temos toda essa estrutura para dizer que direito ele está externo aí ao homem. E agora, no momento da aplicação, veja que eu recoloco o elemento subjetivo do homem, né, propriamente do homem, na interpretação, para aí aplicar no caso concreto. Toda aquela construção de afastamento da subjetividade anterior acaba por ser derrubado nesse momento da escolha. E isso não é explicado pelo Kelsen. Ele então não vai trazer aí métodos, elementos, requisitos, um sistema próprio hermenêutico para tentar aí explicar como que se faz essa escolha. Como que eu posso traçar balizas para essa escolha de sentido, para que haja uma interpretação facilmente verificável e que tenha aí uma relação mais aí, então intimista, digamos assim, com aquilo que é verdade. Ou seja, para dizer aqui que não existiria a possibilidade de um direito que é relativo ou uma justiça que é relativa, conforme até Kelsen defende a relativização e relatividade da justiça a depender dos ordenamentos jurídicos. Não, que na verdade o direito teria uma resposta certa. Mas veja, no momento em que eu tenho essa aplicação, eu tenho esse elemento subjetivo, fica difícil falar de qual seria essa resposta certa, essa resposta que seria talvez verdadeira, tá bom? Outra crítica que nós podemos traçar aqui nesse pensamento kelseniano, né, outra dificuldade, está na questão da própria interpretação não autêntica também. Por quê? Veja que a gente tem aqui um critério excludente para falar quem realiza a interpretação não autêntica. Ou seja, todo aquele que não está investido em competência, em legitimidade para dizer qual é o direito, para prescrever condutas. E aí, veja que colocamos no mesmo nível todos aqueles que trarão a sua opinião, a sua própria interpretação sobre as leis. Desde alguém que é formado em direito, alguém que se debruça e estuda a ciência jurídica, como uma pessoa sem formação na área, uma pessoa qualquer do povo, digamos assim, né? Aquele, então, que pode ter até um conhecimento meramente vulgar, no sentido aí da gnoseologia, do direito. Então, essas pessoas, todas, seriam aí intérpretes não autênticos, né? Intérpretes aí doutrinários. Mas parece, talvez aqui, razoável, parece pertinente raciocinar dessa forma, você colocar em nível de equiparação
doutrinária, alguém que se dedicou a um estudo racional, científico, alguém que não se debruçou sobre o tema? Bastante complicado, né? Nós precisamos aí, então, talvez criar um certo mecanismo, perceber uma diferenciação nas questões próprias hermenêuticas, daquele que faz a interpretação. E isso não é solucionado pelo pensamento kelseniano. De fato, é outro problema que ele ignora. Até porque, na visão, na concepção dele, não teria porquê, dentro da ciência jurídica, ter qualquer trabalho neste sentido. E aí, então, nós podemos juntar, né, unir as duas críticas e formular uma essencial, que nessa concepção em que não há uma metodologia, um procedimental próprio para esse exercício hermenêutico, parece que direito acaba se aproximando muito na sua aplicação de um mero arbítrio daquele que é um órgão competente. Ou seja, é uma questão de escolha pessoal do sentido jurídico. E isso, então, acaba por enfraquecer, digamos assim, justamente não diria conclusão, mas a parte final do pensamento kelseniano, que se a sua contribuição para a estrutura da ciência jurídica, sobre a estrutura da norma, de ordenamento jurídico, das proposições propriamente lógicas, de formulação da norma, essa questão própria da hermenêutica, de aplicação de todo esse ferramental que a gente tem da ciência, acaba sendo prejudicado por uma falta aí de um desenvolvimento, né, um avanço mais técnico, então mais preciso e mais específico sobre a hermenêutica, sobre a interpretação, tá bom? E esse tema, então, agora, para avançar nessas questões de hermenêutica, continuaremos falando, desenvolveremos isso daí a partir da nossa próxima aula, né? Vendo então concepções de outras escolas do direito e também concepções contemporâneas que tentarão aí delimitar, afinal, como que eu posso fazer uma devida, uma correta hermenêutica para o direito, tá bom? Muito obrigado então a todos aí e até a nossa próxima aula.